Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para a resolução de mais uma lista de exercício. Se caso tu gosta do nosso conteúdo, se está gostando da nossa resolução das listas, deixa o teu like para eu saber que esse trabalho está indo bem, para eu continuar fazendo essas resoluções. E caso tu ainda não seja inscrito no canal, por favor, se estiver gostando do que a gente está fazendo, te inscreva, que vai me ajudar muito a chegar na meta dos 500 inscritos até o fim do ano, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Exercício 1. Dadas as progressões geométricas, determine a razão de cada uma. Lembrando que progressão geométrica, a gente tem que a razão, que agora é representada pela letra Q, vai ser sempre o posterior dividido pelo seu anterior. Pode ser, então, o posterior dividido pelo seu anterior. Ou a gente pode analisar isso como sendo AN mais 1 sobre AN, onde AN mais 1 é o número que vem depois e AN anterior. Então vamos lá, no item A, a gente tem o A1 como sendo 3 e o A2 como sendo 6. Então a razão vai ser 6 dividido por 3, que é 2. Vamos lá fazer o B. O A1 é 2 e o A2 é 4. Então aqui a nossa razão vai ser 4 dividido por 2, desculpem, isso aqui dá 2. No item C, o A1 é 1 e o A2 menos 3. Então a razão aqui vai ser A2 por A1 menos 3 por 1 menos 3. E no item D, a gente vai ter A1 igual a 1 terço e A2 igual a 2 quinzeavos. A gente vai ter que a nossa razão vai ser 2 quinzeavos sobre 1 terço. O que a gente faz quando a gente tem uma divisão de frações? Mantém a primeira e multiplica pela de baixo invertida. A gente pode dividir por 3 aqui, que vai dar 1. E dividir por 3 aqui, que vai dar 5. Então a gente tem o que? 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. Então, 2 quintos também, certo? Então com isso a gente encerra esse primeiro exercício. Vamos lá então para o exercício 2. Exercício 2. Em uma PG, o quarto termo é igual a 32. Quer dizer o quê? Que o A4 é igual a 32. E o primeiro é igual a 1 meio. Quer dizer que o A1 é igual a 1 meio. Determine a razão. A gente precisa determinar o quê? Aqui a gente vai ter que usar a fórmula do termo geral de uma PG. Lembrando que ele é o quê? AN é igual a 1... Opa! Escrevi Q. Adiantei aqui. A1 vezes o Q elevado na n menos 1, onde o n é o termo que a gente quer saber. Como a gente quer descobrir a razão e a gente tem o A4, A1, eu vou escrever que A4 é igual a 1 vezes Q, agora o nosso n é 4, menos 1, então a gente fica com A1 vezes Q elevado ao cubo. Então a nossa fórmula é A4 igual a 1 Q ao cubo. A gente tem todos os termos para poder substituir e encontrar o valor do Q. O A4 vale 32. O A1 vale 1 meio, que é o cubo. Esse 2 que está dividindo vai passar para cá multiplicando. Então, 32 vezes 2 igual a Q ao cubo. Q ao cubo vai ser igual a... Se a gente fizer 32 vezes 2, a gente vai encontrar 64. E se a gente pegar o 64 e decompor ele em todos os seus fatores primos, a gente pode dividir ele por 2, que dá 32, dividir por 2, que dá 16, dividir por 2, que dá 8, dividir por 2, que dá 4, dividir por 2, que dá 2, e 2 que dá 1. Então a gente consegue escrever 64 como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 elevado na 6, correto? Então vamos escrever aqui, 2 elevado na 6. Só que 2 elevado na 6 não é a mesma coisa que
2 elevado na 3 vezes 2 elevado na 3. Lembra? Conserva a base, somos expoentes. Então, o que é o cubo? Vai ser 2 elevado na 3 vezes 2 elevado na 3. Aí tu diz, senhor, mas por que pensar assim? Olha aqui, ó. Olha a manha que eu vou fazer. A gente não quer que é o cubo, a gente quer que. Como ali está o cubo, então eu vou ter que fazer a raiz cúbica de 2 ao cubo, 2 ao cubo. Pela propriedade das raízes, se tu não tá ligado nisso, olha a minha aula ali de curiosidades que está aqui na playlist. Então eu vou ter 2 ao cubo da raiz cúbica, vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo. Posso cancelar todos esses caras aqui, sobra 2 vezes 2, que é igual a 4. Então a gente conclui que a razão é igual a 4. Tá bom? Exercício 3. Classifique as PGs em crescente, decrescente, alternado ou constante. Antes de botar a classificação delas, de começar a fazer, vamos lembrar como que acontece essas classificações. A gente vai ter a nossa PG crescente quando? Quando o nosso A1 for positivo e o nosso Q também for positivo, né, for maior que 1, ou quando o nosso A1 for negativo e a nossa razão estiver entre 1 e 0. For uma fração, né, nesse caso. Ela vai ser decrescente quando o nosso A1 for positivo e a nossa razão ser um valor entre 0 e 1, uma fração, ou o nosso A1 negativo e a nossa razão positiva. Ela vai ser constante. Quando que vai ser constante? Quando a nossa razão for exatamente igual a 1. E ela vai ser alternada. Opa, faltou um N aqui. Alternada quando a nossa razão for menor que 0, for negativa. Então, partindo disso, vamos começar a resolver aqui, ó. No item A, o A1 é positivo e a razão é 4 dividido por 2, que é 2. Então, ela é maior que 1. Então, com isso, a gente consegue definir que é uma PG crescente. No item B, a gente tem que o nosso A1 é menor que 0. Então ainda está dentro das classificações. Mas o nosso Q é 6 dividido por menos 3, que isso aqui dá menos 2, menor do que 0. Então a gente caiu nesta classificação aqui, ó. Então nesse caso, essa aqui a gente tem uma PG alternada. E ela é mais fácil da gente ver porque é aquela que oscila entre positivo e negativo. Alternada. Eu vou apagar aqui o A e o B para a gente poder fazer o C e o D. Então vamos lá. A e o B apagados. No item C, a gente tem que o nosso A1 é menor que 0, é negativo. E a nossa razão, menos 20 por menos 40, isso daqui dá igual a 1/2, tá? Porque eu posso simplificar, corto zeros, fica menos 2 dividido por menos 4, que é igual a 1/2. Então a gente tem o nosso A1 menor do que 0 e o nosso Q um valor entre 0 e 1. Então essa PG, ela é crescente. Certo? No item D, a gente tem o nosso A1 positivo e a nossa razão 10 divididos por 30. Pode cortar os zeros, sobra 1/3. Se a gente tem o A1 positivo, mas a nossa razão entre 0 e 1, então caímos nesse caso. Então o item D, decrescente. Tá bom? Eu vou apagar para fazer o E e o F aqui contigo. Vamos lá, só para ter espaço. No item E,
O que a gente tem? O A1 negativo e a nossa razão, menos 4 dividido por menos 2, isso aqui dá 2. Então a gente tem o A1 negativo, mas a razão positiva, maior que 1. Então aqui nesse caso, decrescente também. Decrescente. E o nosso F, a gente tem um A1 positivo também, e a nossa razão, raiz de 2 sobre raiz de 2, que é 1. Então a gente caiu no caso constante. Esse também é um caso fácil de ver, que é quando todos os termos são iguais. Então, constante. Tá bom? Vamos partir para o próximo exercício. Exercício 4. Dado a PG 2, 6, 18 e assim infinitamente, qual o valor do oitavo termo? A gente quer saber qual o valor do A8. Então vamos pensar juntos aqui. A gente tem que usar a fórmula do termo geral. AN é igual a 1 Q na N menos 1. Até aí, beleza. A gente quer descobrir o A8. Então, A8 vai ser igual ao A1 Q na 8 menos 1. Então, isso aqui é A1 Q na 7. Então, o A8 é igual a 1 Q na 7. Então, essa é a fórmula do A8. A gente tem o A1, temos, vale 2. A gente tem a razão, temos também, ó, A2 sobre A1, 3. Então é só jogar aqui na fórmula. Daqui a gente vai concluir que A8 é igual a 1 vezes 3 elevado na 7. 3 elevado na 7 é 2000, deixa eu botar um parênteses aqui, 2187. Se a gente multiplicar isso por 2, a gente vai ter que o A8 é igual a 4.374. Tá bom? Então, é isso.